Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Vamos começar a nossa 44ª live, hoje, 23/11/2023. Gratos estamos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede. O nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade. A Bíblia como ela é. Nós não temos a intenção aqui de denegrir ninguém. Às vezes colocamos algumas fotos, algumas imagens, colocamos algumas coisas aqui porque nós queremos somente mostrar a verdade. Mas o nosso intuito não é de denegrir, nem manchar a imagem de ninguém. Aliás, quem vive na verdade não deve se preocupar, né? Então, nós estamos aqui expondo a verdade. Se as pessoas estão pegando a mensagem e transmitindo mentiras, mas nós estamos aqui para trazer para você a verdade na sua totalidade. Esse é nosso objetivo, propósito e finalidade. Não temos envolvimento com grupos, porque isto nos faria negar a palavra, negar as escrituras sagradas. Nosso compromisso é com Deus, com a sua palavra. E nós queremos falar aquilo que a palavra ensina. Aquilo que a revelação foi trazida para nós. A revelação da verdade. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Observe que pedra quer dizer revelação, significa revelação. Sobre a revelação de quem eu sou, edificareis a minha igreja. Então, nós temos a revelação das Escrituras e queremos que a igreja seja edificada nisto. Foi assim que Jesus falou. E, portanto, como não temos compromisso com grupo, nem com dinheiro, nem com fama, nem com mulher, nós aqui temos um compromisso, um único compromisso, é com a verdade, com Cristo, e queremos trazer para você esta verdade revelada. Fique conosco até o final desta live, que você será ricamente abençoado. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Irmão Fabrício. Boa noite a todos os nossos irmãos, né? Estamos de volta aí, nós estamos agora, né, irmão, avisando que nós estamos todos em 15 dias agora, né? Avisando para eles. Nós estamos, nós todas as quintas, agora nós estamos cada 15 dias, estamos de volta com a live FG, este trabalho que é de Deus, nós temos certeza que é de Deus, nós temos conseguido, pela graça, bondade do Senhor, poder ajudar os nossos irmãos e amigos, aqueles que ainda não conhecem a mensagem, e aqueles que conhecem de alguma maneira, não se embaraçar, porque muita gente diz conhecer a mensagem em nosso tempo, tem deturpado a própria mensagem, consequentemente, feito com que as pessoas descreiam da mensagem, da Bíblia, mas como Deus é bom, Ele sempre tem uma testemunha na terra, Ele não fica sem testemunhas, embora a maioria tenha tomado o caminho errado, a maioria tenha tomado o caminho, como o senhor disse aí, né, interesses espúrios, barganhar com Deus, querer o melhor do povo, o dinheiro do povo, ainda mais não querem pregar a verdade. Toma o dinheiro do povo, né, dízimos e ofertas, que é coisa lícita, mas primeiro que não emprega na coisa correta, e quando ainda mais pregam mentiras, doutrinas falsas, heresias. E nós estamos aqui não porque somos donos da verdade, porque queremos ser melhor do que você, meu irmão, minha irmã, que faz parte de algum sistema ou algum grupo dentro da mensagem. Não queremos ser melhores do que vocês. Queremos estar aqui como irmãos, como amigos, irmãos, né, para ajudar as pessoas a saírem do engano. Porque, veja só, é só examinar. Não vamos com uma paixão louca, porque não queremos aqui apresentar-se, e não queremos que as pessoas olhem para o homem. As pessoas, irmão Gutenberg, têm olhado muito para esses líderes, e os líderes, por acham que são imunes, e pode dizer o que quer dizer, falar o que quiser falar, e que ninguém vai chamar a atenção, e eles acham que estão quase que pedem igualdade com Deus, porque Deus fala, Ele é soberano, mas nós não.
Nós somos seus servos. Nós temos que olhar com cuidado o que está na sua palavra para que nós não possamos pregar coisas contrárias à palavra de Deus. Porque no fim, meu irmão, minha irmã, se você acha que não é meu pastor, porque tem irmãos, irmão Gutenberg, que acha porque é o pastor mais velho, é muito inteligente, ele não pode errar. Meu irmão, aí é que mora o perigo. Sabe, você tem que ter cuidado com sua alma. Nós estamos aqui para divertir, não porque queremos chamar a atenção dos pastores. Porque vocês são novos e acham que pode chamar a atenção dos mais velhos. Não, meu amigo. Se você é mais velho, mais experiente, louvado seja Deus. Você precisa ter muito mais cuidado, porque tem pessoas ouvindo cada um de nós. Por isso, nosso cuidado é chamar as pessoas para ficar com a Bíblia. Fiquemos com a mensagem original como ela é. Não custa, não podemos interpretar mal a mensagem e a Bíblia. Por que queremos fazer isso? O irmão Gutenberg, eu não entendo por que as pessoas, esses pastores antigos, né, principalmente os antigos, eles aventuram em ensinamentos que é a bizarrice, é coisas contrárias, abertamente, mas eles se aventuram e ai de alguém querer chamar a atenção, porque eles acham que querem envergonhá-los, não toque nos ungidos, nem maltrateis meus profetas, não toqueis nos meus ungidos, e acha que são homens de Deus e acabou. Não, meu amigo, não é assim não. Deus ainda tem seus servos corajosos na terra que está para colocar o dedo na ferida. Se está errado, é um filho de Deus, volte. Deus não quer te condenar, Deus quer te ajudar a você sair do engano. Então aqui, muitas vezes, nós, como o senhor disse, acha que nós queremos apontar o dedo e dizer, vocês estão errados. Não, nós estamos apontando o erro, não as pessoas. Não queremos atingir as pessoas, o sentimento de ninguém. Atingir o erro, o pecado, a incredulidade. Por vezes as pessoas se ofendem conosco e acham que a gente quer ser melhor do que os tais. Não, entenda. Nós estamos aqui querendo ser melhor. Mas Deus nos colocou numa posição, não sei, privilegiada, com certeza. Mas não porque queremos aparecer. Não que queremos roubar ninguém, de ministério de ninguém, colocar sombra sobre alguém. Não, nós queremos ajudar as pessoas. E fazendo isso, não somos bem entendidos por vezes. Mas o que importa é fazer aquilo que Deus tem nos chamado, que é pregar o evangelho, a mensagem como ela é. Verdade, é isso aí. É simplesmente isso. Queremos que você entenda que nós não estamos aqui para atacar as pessoas, isso, mas para pregar a verdade. Agora, se a verdade vai ferir, e vai tocar, e vai de encontro a aquilo que estão ensinando de errado, certo? Vai confrontar isto, então não é culpa nossa. Nós estamos aqui pela misericórdia, pela graça divina. E nós estamos pela graça aqui sustentando esta verdade. Amém. E uma das coisas que é polêmica, é o nosso assunto de hoje, que as pessoas têm como polêmico, que é a doutrina da semente da serpente. Porque as pessoas imaginam, como na denominação que foi ensinada, que a serpente seria uma cobra como ela é hoje. Mas isto não é verdade. Hoje nós vamos tocar nesses dois assuntos aqui, a serpente propriamente e sobre o comer nas escrituras, que é simbólico. Este comer de Eva, que ela comeu e também deu ao seu marido e comeu com ele, isto é um ato simbólico. Isto não é um ato de comer simplesmente uma fruta, não. Comer uma fruta, não. Porque não havia proibição de comer fruta no Jardim do Éden. Deus plantou todas as árvores frutíferas e árvores agradáveis à vista e árvores boas para alimento. E ali eles podiam se alimentar da fruta que fosse, da fruta que tivesse ali. E a Bíblia não diz que é fruta, é fruto. Existe uma diferença significativa, que não é uma fruta. Diz que Eva comeu uma fruta, não. A Bíblia fala no fruto proibido. Fruto proibido. Então,
as pessoas confundem, eles criaram até uma Bíblia chamada Linguagem de Hoje, que eles pegam, adulteraram as escrituras e colocaram, quando Eva comeu da fruta e deu ao seu marido a fruta. Então veja, ao ponto de fortalecer uma doutrina falsa, as pessoas são capazes de adulterar as escrituras. Para quê? Para manter o seu padrão, para manter a sua doutrina. E aí a sua forma de crer condiz com aquilo que eles pensam, não com aquilo que Deus falou nas Escrituras. Então hoje nós queremos trazer para você isso aqui, ó, que o comer é simbólico e que a serpente não era uma cobra como é hoje. Porque Deus transformou toda a sua medula óssea e transformou a serpente, lembrando que isso é um substantivo, quando a gente fala a serpente, se eu não me recordo bem, um substantivo é pseno, talvez eu esteja enganado, que para você declarar macho ou fêmea, você tem que dizer a serpente macho e a serpente fêmea, certo? Para saber o masculino do feminino nesse substantivo, você tem que colocar a palavra macho e fêmea. É a mesma coisa que você ter jacaré. Você não tem jacarô ou jacareia, não. Você tem jacaré macho e jacaré fêmea. Quando fala a serpente, era um animal macho, que seduziu Eva com a sua astúcia, e nós vamos explicar aqui essa palavra astúcia e sutileza, o que é que significa. Nós vamos explicar tudo isso aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre isto. Se você pensar que a serpente era uma cobra, você está redondamente enganado. Se você pensar que o fruto proibido era comer uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera, seja lá qual for a fruta, você está redondamente enganado. Então, fique conosco até o final desta live que nós vamos explicar claramente isso. Isto é um assunto polêmico. Mas nós não estamos aqui para provar para incrédulos, não, porque incrédulos não vão crer. Nós estamos aqui para pregar a verdade, para alcançar eleitos. Uma vez que eu estive numa denominação e não tinha conhecimento disto, quando eu vim para a verdade, eu adquiri o conhecimento da verdade. Lá na denominação eu pensava que era uma fruta. Uma fruta. Não, mas qual é a fruta? Quando perguntava, eu disse, não, a questão está na desobediência. A desobediência de comer uma fruta. Mas a gente não compreendia isso até que a revelação chegou para fazer com que nós entendêssemos o que é este fruto proibido, que não era uma fruta. Era o fruto proibido, e o fruto proibido era sexo. E nós vamos explicar isso hoje. Irmão Fabrício. Está mais do que claro, irmão Gutenberg, que na Bíblia, né, fala desse animal, a serpente, né? Tá lá em Gênesis 3, 14, 15 em diante. Fala da sua astúcia, fala da sua forma, né? Porque a Bíblia diz que depois que ela enganou Eva, aí cada um teve sua punição. O Adão ficou com a sua punição, Eva teve a sua punição, e a serpente também teve sua punição, de que era sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da sua vida, né? Isso. Então, não faria sentido de Deus ter amaldiçoado ela a passar a rastejar, se ela já rastejasse, como a gente conhece a cobra hoje, né? Não faria sentido, fica sem nexo. Então dá para entender que ela era um animal ereto, muito astuto, que falava, conhecia, né? Conhecia o idioma, o dialeto, a linguagem de Adão, de Eva, raciocinava, lembrava, né? Tinha raciocínio, tinha razão, falava muito bem. É tanto que Eva não estranha a sua maneira de se aproximar a ela e falar. E ela é muito astuta, mentirosa, né? Claro que ela estava insuflada pelo diabo. Claro que Moana fala isso claramente, que o diabo não tem poder para criar, né? O diabo não tem poder para criar. Não é que ele fez com que aquela serpente falasse e raciocinasse, não. Deus criou esse animal com essa capacidade de falar, de raciocinar, de lembrar, de enganar. Deus fez isso ali, né?
E aí o diabo tomou a capacidade desse animal, e aí a gente vai ver que foi assim que o diabo entrou na raça humana através desse animal, né? Porque foi assim, os filhos de Deus, a gente sabe como é que entraram na Terra, né? Através de Adão. Adão veio de Deus, e assim veio a geração dos filhos de Deus. Como é que veio essa geração má, esses filhos do maligno que a Bíblia fala claramente? Este joio, porque o trigo, lá na parábola do joio e do trigo, Deus fala como é que foi, né? O campo é o mundo, e o semeador é o filho do homem, e o diabo veio e semeou a sua semente. Como é que foi? Como é que a semente da serpente entrou? Porque a Bíblia fala de duas sementes, claramente, né, irmão Gutenberg? Tem duas sementes na terra: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Joio e trigo. Filhos de Deus e filhos do diabo. Bodes e ovelhas. Está claro na Bíblia isso. Tem duas sementes na terra. Como é que veio essa semente dos filhos do diabo? Através desse animal. Esse animal que denominado a serpente. Está claro na Bíblia, é só ler. Agora, ele, não, mas... Aí começam as conjecturas, né, humanas. Não, mas como é que pode? Eva fez sexo com um animal? Não, mas não é... Isso pensa que é com a cobra, como você falou, né? Na denominação evangélica, a cobra fica... Não, isso faz o desenho. Quando a gente escuta isso, sabe? Quando a gente escuta isso, dá vontade de rir, sabe? A cobrinha ficou em pé. Não, meu amigo. Não foi assim, não. É uma simbologia, claro que a Bíblia está encoberta ali, no Gênesis, né? Tá, símbolos, mas é só ser humilde, irmão, e ver que a Bíblia fala claramente. Não, mas e os filhos do diabo é porque eles são desobedientes a Deus. Não, a Bíblia não fala isso. Filho de Deus é filho de Deus, filho do diabo é filho do diabo. Joio é joio, trigo é trigo. Há uma semente que não foi Deus que plantou na terra, isso é uma certeza. Agora, como é que veio? Veio desse animal, veio da serpente, não é, irmão? Justamente. Aí a pessoa pergunta assim, hoje eu queria sublinhar tudo isso aqui, mas minha placa está dando um probleminha, mas na próxima eu vou sublinhar bem isso aqui para a gente entender. Olha só, a pessoa perguntou assim, então Gutenberg quer dizer que os filhos de Deus não viriam do sexo? Eu disse, não, viria não. Os filhos de Deus viriam pelo poder da palavra falada. Porque, haja vista que eu coloquei para ele assim, olha, vamos ver o novo nascimento. Um novo nascimento, onde um filho de Deus é gerado, ele é gerado do sexo? Ele disse, não, ele é gerado pelo quê? Pela palavra. Conforme diz Pedro, nós fomos gerados pela incorruptível palavra de Deus. Então, quando esses filhos de Deus, que foram gerados pela palavra, que nasceram de novo, eles têm vida eterna. Essa vida eterna não é gerada pelo sexo, jamais. Então era assim que Deus iria trazer seus filhos para o mundo, pela palavra. Mas como houve a queda, porque tudo estava no plano e no propósito de Deus, Deus conhecia tudo, então nós viemos pelo sexo, pelo nosso pai e a nossa mãe. Mas o que ocorre? Aí eu frisei para ele o seguinte, olha, Jesus Cristo, ele veio do sexo? Disse, não, ele não veio do sexo. Ele foi gerado pela palavra lá no útero de Maria. Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria e ali gerou um corpo com o nome de Jesus. Então, olha aqui, o Filho de Deus, gerado no ventre de Maria, não veio do sexo, veio pelo poder da palavra, porém ele tinha que sair das entranhas de uma mulher. Por quê? Porque havia uma profecia que dizia assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, por que ele tinha que sair das entranhas de uma mulher para vir ao mundo? Não do sexo, mas sair das entranhas de uma mulher. Porque havia uma profecia que diz que sairia das entranhas de uma mulher, da semente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente como uma figura do diabo. A serpente como uma figura do diabo. Porque muitas pessoas pensam, já chegaram para mim e disseram assim, não, a serpente é só uma metáfora, nunca existiu. Ora, que metáfora é essa que recebe, como você acabou de falar, o castigo sobre isso? Uma metáfora recebe castigo? Uma metáfora, uma figura de linguagem, recebe castigo?
Por favor, não me venha com estas lorota, porque isso aí parece lorota. Então é o seguinte, então o que nós queremos frisar aqui é que os filhos de Deus não viriam pelo sexo, eles viriam pelo poder da palavra falada. Como aconteceu a queda no Jardim do Éden, então os filhos de Deus, nós viemos ao mundo pelo sexo, mas seremos gerados novamente. Não como Nicodemos disse, voltará ao ventre de sua mãe? Não. Aí Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós seríamos gerados pela palavra, um novo nascimento para ter vida eterna. E da mesma forma que Deus te pegou do pó da terra e fez o homem, e ali insuflou nele o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente, ali, tudo Deus fez pela palavra, nós também da mesma maneira. O que é? Somos gerados com um novo nascimento aqui. Se eu e você morrer antes do arrebatamento, nós vamos para o nosso corpo teofânico, a nossa teofania desce, pega os 16 elementos do pó da terra, e você agora tem um novo corpo incorruptível para viver eternamente. Porque se Adão não tivesse caído, ele iria viver eternamente naquele corpo. Mas como houve a queda, então veio a morte. Porque Deus disse, no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, o que era este comer? É o que nós vamos frisar para vocês. Aí, deixa eu colocar aqui na tela aqui. Que o irmão Brando, ele nos alertou a respeito disso. Ele disse assim, que quando alguém vier até você, que alguém vem até você discutir este assunto sobre a semente da serpente, ele não crê, você explica, e a pessoa não crê, deixe esta pessoa para lá. O irmão Brando disse na mensagem A Semente da Serpente, 170. Os incrédulos não podem crer nisto, os incrédulos. Então agora, se qualquer pessoa deseja discutir a respeito da semente da serpente e coisas, e você tenta lhe mostrar, e elas não dão ouvidos àquilo, simplesmente vão embora. Deixe-as para lá. Veja, Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Então veja só. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Se a pessoa não quer, porque quem não crê é incrédulo. Os incrédulos não creem nisto. E eu não posso colocar na cabeça de um incrédulo, porque ele é incrédulo. E se eu tento explicar, tento, e a pessoa não crê, vem com conjecturas, então o que eu devo fazer? Deixo para lá. Vou atrás de explicar para outro que queira a verdade. Uma vez que eu fui ignorante com respeito a este assunto, mas conheci a verdade. Creio que os verdadeiros filhos de Deus também irão compreender tudo isto. Irmão Fabrício. O profeta Mombrana, né, um homem vindicado por Deus, com certeza, tinha a revelação, né, e passou para nós, os seus filhos, porque a mensagem é a revelação de toda a Bíblia Sagrada. E o diabo, por certo, odeia ser desmascarado. Né? Quando nós tocamos neste assunto, ele se esperneia, né? Porque não quer ser desmascarado. E aí, os religiosos, principalmente, eles ficam azogados, né? Azogado, como diz o ditado aqui, azogado. E aí a gente tenta mostrar, mas, irmão, é assim, sabe? Quando a gente é selado com o Espírito Santo, a gente não pode receber nada fora da Bíblia. E também quando uma pessoa é selada com o espírito do engano, da mentira, cauteriza a mente, né? Ele não recebe a palavra. Por isso que o cristão, ele não é que ele quer ser inimigo, ele é mal entendido. Nós não nos entendem, não conseguem compreender a linguagem de um cristão quando fala da Bíblia. Do mesmo jeito que nós não compreendemos a linguagem do incrédulo, nós ficamos admirados, tamanha cegueira, tamanha incredulidade, nós não entendemos por que as pessoas não veem isso claramente, está tão fácil de ver, está tão claro. Você não pode dizer que um homem que não crê na Bíblia é um filho de Deus, é um incrédulo não pode ser filho de Deus. Veja a linhagem, né,
de Adão, Sete, Cainã, né? E Malalael, Mejoel, aquela geração de homens que buscavam a Deus, homens que inspiravam em Deus para aqui na terra viverem. Mas do outro lado, da outra geração, da semente da serpente, olha como eles eram. Logo Caim vira um assassino. Como é que a gente pode dizer que Caim era filho de Deus? Um assassino, com requintes de crueldade. Não é que ele... E outra coisa, não há arrependimento no coração de Caim. A gente vai ver que essa semente caimita, não há arrependimento no coração deles. Eles são estúpidos, eles enfrentam Deus, né? Chega ao ponto de querer enfrentar o próprio Deus, e enfrentam e viram as costas para Deus, acham que pode fazer uma adoração, ou do que eles quiserem, porque Caim também era religioso. Nós sabemos disso, né, irmão? Que a maior dificuldade para este assunto, e para toda a Bíblia, são os religiosos. Porque religioso, eles já tem sua mente cauterizada para aquele ensinamento. Eles já ficaram selados pelo espírito da mentira. Eles não conseguem compreender isso, porque isso é para quem realmente o profeta falou, é para quem é revelado. E não adianta discutir, porque não adianta mesmo. Porque a gente vai mudar ninguém? A gente vai querer, e ainda mais se tratando, né, de revelação, porque seria revelação, né, não é comparar escritura com escrituras, né? Se você pega comparações, mas ali eles não conseguem ver. Então, nós não queremos discutir aqui. Nós não queremos discutir com ninguém. Se você, meu amigo, denominacional ou não, religioso, ou que está no mundo, não quer entender, é só se querer ouvir a Deus. Ouça humildemente e você vai entender. Agora, se você já tem um pensamento formado, então não vai vir, nós não vamos se unir, nós não vamos crer no que eles dizem, e muito menos eles vão crer no que nós dizemos. Então, por isso que há esse choque, esse dilema, né? Porque a semente da serpente nunca vai se transformar num filho de Deus. E muito menos um filho de Deus se tornar uma semente da serpente. Não tem como, é de espécie diferente. Não tem como, irmão Gutenberg. Por isso que a questão aconteceu ali com Abel e Caim. 2 irmãos, né? 2 irmãos de mesmo ventre, pelo menos do mesmo ventre, de pais diferentes. Aí é que é outro assunto que tudo está aí nesse assunto, tudo encaixado, mas nós queremos frisar, né, na questão da fruta, né? Do fruto, não da fruta, do fruto. Mas da fruta que eles pensam que é uma fruta. Porque quando eles comeram o fruto, aí então eles se abriram os olhos e viram que estavam nus. O profeta faz até uma brincadeira, né, uma anedota, disse, olha, se comer uma fruta vai fazer com que as mulheres vejam que estão nuas, vamos passar, né, outra fruta aí. Se for maçã, vamos distribuir caminhões de maçã, de pêssego, de morango. Vai ser muita coisa. Vai. Eu digo ao senhor, a produção que nós temos no Brasil não vai dar conta. Porque o povo está nu, e então as maçãs vão abrir os olhos delas, ou coisa boa se fosse assim. Mas não é por aí. É a revelação. Eles viram que estavam nus, ela perdeu a santidade, o véu da santidade, né? Ela perdeu aquela inocência. É o que a Bíblia diz. A serpente a seduziu e a enganou. Sedução está ligada à questão de você... enganar justamente para o sexo, né? Isso, né? Um homem, quando seduz uma mulher, ele não vai levar ela para comer maçã, né? Não, eu seduziu, ele me deu uma maçã e eu comi a maçã. Não tem isso. Não tem ordem de sedução para comer uma comida, uma fruta. Não existe isso. Na linguagem do mundo, seduzir é para o ato de coabitar, de sexo. A gente está acostumado com isso. Um dos maiores significados, não atrapalhando você, para isto, é que assim, é quando um homem de maior tenta seduzir uma menina de menor para o sexo, prometendo a ela dar algo a ela, dar alguma coisa, uma casa, alguma coisa, dar uma vida melhor para ela, mas seduzindo primeiramente para o sexo. Então você vai ver que a serpente também fez isso. A serpente, antes de
ter o relacionamento com Eva, ela prometeu, sabe o quê? Dizendo, será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Prometeu algo que não podia dar. E acontece muito isso na sedução. O camarada promete para aquela mocinha algo que ele não pode dar em troca do sexo com ela. Mas depois vai ver que ele não vai dar aquilo para ela, mas ele seduziu com o papo, com a lábia, e foi assim também que a serpente fez. Pode prosseguir. Exatamente, né? Ninguém vai seduzir para dizendo coisas ruins, né? O diabo não chegou para dizendo, Eva, ou não, Eva, você vai morrer. Ele, pelo contrário, ele era astuto e sábio, né? Muito astuto, muito inteligente, a serpente era. E chegou para Eva e disse assim, olha, dos frutos das árvores que existem no jardim, vocês não podem comer? Não, não foi assim que Deus disse. Eva respondeu. Do fruto das árvores que existem no jardim, nós podemos comer. Agora, da árvore que está no meio do jardim, disse dele, não comereis, nem dele toques nele, para que não morrais. Você vê que o diabo, a serpente insuflada pelo diabo, né? E dando vazão para o inimigo, então começa aquele argumento. Claro que isso não foi assim, uma conversa assim, passatempo, com certeza, né? A Bíblia resume tudo, porque se fosse para falar de detalhes, não é como o João disse, nem creio que não caberia em livros que escrevesse debaixo da terra. Mas o que é claro que houve essa sedução, houve esse contato, né? Porque se houve um contato, como é que ela engravida, né? Se não houve nenhum contato, né? Ele conhece e ela engravida, né? E conheceu Adão, mas há uma jogada ali, né? De frases, e aí eles entendem, não, aqui, foi Adão que conheceu, mas primeiro conheceu a Eva. E aí nasceu o Abel, né? E nasceu Abel com Caim, nasceu Caim com Abel, que era um contato sexual e 2 filhos, né? Pra gente entender que eles eram gêmeos, né? Dá para entender que eles eram gêmeos porque é só um contato de Adão e nasce 2 filhos. Um conhecimento e 2 filhos. Entende que a gente sabe disso porque temos que entender que quem tem um profeta, porque hoje em dia, irmão, o diabo tratou tanto de falar de falsos profetas, né, de falsos profetas, de não sei o quê, que aí quando Deus envia um profeta para mostrar as verdades bíblicas, o povo está tão escandalizado que o povo não quer mais crer em profetas. O povo não crê. Mas haveria muitos falsos profetas. Sim, mas e o verdadeiro? Onde que ia aparecer? Se existe tantos falsos que a gente vê que é falso, mas e o verdadeiro? De onde Deus parou de trabalhar? Só o diabo está trabalhando com seus falsos? Então Deus enviou um profeta, por isso, irmão Gutenberg, que o povo não consegue ver as verdades bíblicas, porque primeiro não recebe um profeta na qualidade de profeta. Se eles recebessem, eles creriam que a doutrina da semente da serpente é bíblico, a mensagem está na Bíblia. Agora, como é que nós vamos fazer para convencer? Por isso nós estamos aqui, olha, seja humilde, você que não viu isso ainda, não trate logo de excomungar, de dizer que é falso, não. Vá lá, leia a Bíblia, procure saber, né? Procure saber. Isso, né, irmão? Não custa nada. Quando eu vi e li sobre isso e olhei, eu vi que estava correto, porque eu fui ler na Bíblia. O senhor também, né? O senhor, quando viu isso, disse, mas rapaz, e é assim? E o senhor disse, não, peraí, vou ler a Bíblia. Eu vou ler, vou examinar. A Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Não custa nada, meu irmão, examinar o que nós estamos lendo com a Bíblia. Vá, pegue sua Bíblia aí, porque isso é um estudo. É uma coisa que nós podemos aprofundar muito aqui. Mas estamos levando a primeira live, né, sobre esse assunto, provavelmente, superficialmente, só pra né? a gente dar a introdução aqui, como é que é, mais ou menos, né? Eu tenho muito assunto desse no canal, explicando detalhado, com gráficos, tudo isso aí. Mas a gente tá trazendo aqui 2 pessoas falando, é até melhor, que traz um conteúdo mais rico, vasto, né? E nós vamos relembrando este assunto, porque possa ter alguma semente, uma terra boa aí, que possa esta semente cair, uma terra boa, uma pessoa, um eleito, este assunto cair nessa terra e começar a germinar, né? Porque assim, eu analisando o seguinte, há um princípio muito importante que o profeta ensinou, que Bíblia responde Bíblia. Isso.
Bíblia responde Bíblia. Então, você só encontra a resposta da Bíblia na Bíblia. Então, quando você pega que o comer é simbólico, eu vou colocar na tela já já isso aqui. Quando você vai para Provérbios 30, 20, ou é 20, 30, se eu não me recordo bem, mas deixa eu ver aqui. 30, 20, Provérbios, né? 30, 20, que é: tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa a boca e diz, não cometi nenhuma maldade. Deixa eu colocar aqui na tela aqui para a gente apresentar isso aqui, para que as pessoas saibam. Então, Bíblia responde Bíblia. E aí você tem o seguinte: como Bíblia responde Bíblia, nós temos o seguinte aqui. Vou trazer mais um zoom aqui para ver se melhora mais. Olha só. A Bíblia diz assim, Provérbios 30, 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz, não cometi maldade. Então você pega lá, Provérbios 30, 20. Uma mulher adúltera, como fala aqui, ela come, ela tem uma boca e ela diz que não comete maldade. Mas esse comer é o quê? É uma fruta que uma mulher adúltera come? Não. Ela tem uma boca. Que boca é esta? Que ela usa para poder cometer o seu ato. A gente sabe, nós não vamos entrar em detalhe. Então veja só. Ela come um fruto. E que fruto é este? É um ato sexual censurável. Censurável. Por quê? A única forma do ato sexual ser correto é no casamento. Fora disto, ele é censurável, ele é contrário a Deus, contrário às Escrituras e leva a pessoa à perdição se morrer nesta condição. Porque tudo está no arrependimento. Se arrepende, cometeu vários atos errados, mas se arrependeu, o importante que Deus vê de você agora é o seu presente. Isso. Não é o seu passado, é o presente. Para deixar bem claro, porque senão às vezes as pessoas vêm e dizem, vocês estão condenando. Nós não estamos condenando. A pessoa pode ser o mais vil pecador, a pior prostituta que existe no mundo, a pior mulher adúltera que existe no mundo, mas se ela se arrepender hoje, existe perdão para os seus pecados e salvação. Existe, sim. Então ela come um ato sexual censurável. Ela limpa a boca, ela tem uma boca, que não é a de cima, é outra. E ela finge, ela diz, não cometi maldade. Olha só. Então, quando a Bíblia fala do comer, que Eva comeu, Eva foi adúltera com a serpente. Então, nós acabamos de frisar, a serpente não era a cobrazinha, não vá pensar nisso não, em uma cobra que estava ali no Éden e mostrava sua linguinha, porque quando eu estava lá na igreja batista, um batista ridicularizou quando eu expliquei isso para ele. Imagina a cobra falando com Eva, botando a linguinha para fora e conversando com Eva. Ora, certo? Então ele quis ridicularizar, porque não compreendia a revelação. Então, depois Deus a transformou a serpente, que era um animal belo, ereto, bonito, que falava, bem parecido com o homem, mais próximo do homem do que o chimpanzé. Então ficava entre o homem e o chimpanzé. E ali, aquele animal sutil, sagaz, inteligente, é o que eu quero colocar aqui na tela já para a gente entender isso aqui, essa palavra. Então veja só. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente compreender o que é isso aqui que o irmão Brano ensinou para a gente. Então você tem o seguinte, Entenda juntamente comigo aqui o que é isto. O profeta falou para nós na mensagem Semente da Serpente, ele disse assim, 114. E hoje eu fui e apanhei os dicionários de todas as partes para ver o que a palavra sutil significava. Significa ser inteligente, ser astuto. A melhor interpretação do hebraico é mahar.
essa letra H soletra quase como um R. Mahá. Significa ter um verdadeiro conhecimento de princípios da vida. Observe só. Então a serpente, ela tinha conhecimento de princípios da vida. Não era o réptil rastejante que a gente vê hoje. Deus transformou neste réptil. Mas era um animal belo, ereto, que falava, ficava entre o homem e o chimpanzé, só não tinha alma. Mas aí foi que Satanás deu uma unção àquela serpente, quase como se fosse agora entrando, quase, não é possessão que nós estamos falando, é uma unção. E dando aquela unção, a serpente seduziu e enganou Eva. Então quando a gente fala de conhecimento, de princípios da vida, você lembra o quê? Sexo, esperma, óvulo e embrião. Você fala, tinha conhecimento de princípios da vida, tinha conhecimento sobre isto. Tinha conhecimento sobre estas coisas. E que podia injetar uma semente no mundo. E foi isto que aconteceu. Com o ato sexual com Eva, veio Caim, um filho da serpente. Gêmeos de pais diferentes. Abel, filho de Adão, Caim, filho da serpente. Eles são irmãos, sim, mas de pais diferentes. Isto é um assunto vasto que a gente pode explicar mais adiante. Mas aqui nós queremos frisar para você a serpente e o comer, para que você possa entender. Irmão Fabrício. É porque a gente pegar a Bíblia aqui, Gênesis 3, né? Só para ainda enfatizar como aconteceu esse engano, né? Esse comer, esse fruto. Diz a Bíblia aqui, Gênesis 3:14. Então o Senhor disse à serpente, não, vamos voltar aqui no 11. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te disse que não comesses? Então disse Adão à mulher, que me deste por... Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Você vê que aqui está falando não é nem do fruto, né? Comi da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Pó comerás. Onde estaria esse animal, irmão? Né? Porque tem que ter esse animal. Que animal é esse? Eles não sabem, né? Que animal é esse? Eles acham que é a serpente, que é a cobra, né? Que eles acham, não, mas esse é a cobra. Mas, portanto, fizeste maldita será. Mas a cobra não fala. Mas a cobra que a gente conhece hoje, ela não fala. Né? Ela não dialoga com ninguém. Mas essa aqui falava. Essa daqui raciocinava. Essa aqui enganou a Eva. Essa cobra que nós temos, ela não fala nada, ela não diz nada a ninguém. Né? Então, por isso que a gente está mostrando aqui a maldição. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Semente da serpente, semente da mulher, né? Há uma inimizade, né? Entre essas duas sementes. Não tem amizade. Nós não podemos pensar que há uma união. Não tem como. Não tem como unir isso. É de sementes diferentes. Por isso que nós estamos vendo aí as guerras, os problemas, né, na religião, porque, irmão, se trata disso. Começou lá no início, né? Sempre haverá esta guerra. Enquanto o diabo realmente não for aniquilado, e os filhos de Deus, né, estiver na presença de Deus, essa guerra vai estar, porque há uma inimizade. E, por vezes, há um embate muito grande. Porque, é como eu estava dizendo, não tem como essa semente enganar um filho de Deus nascido de novo. Não tem como. Porque ele já está advertido. Ele já sabe como é que o diabo chega, não é? Porque como é que ele chega hoje para as pessoas? Do mesmo jeito que ele chegou para Eva. Com promessas, né? Com ideias, arrazoamento. Não, Bíblia
Bíblia é passado de moda, sabe, isso não é assim não, Deus só quer teu coração. É o mesmo argumento que a serpente usa hoje através de pregadores fraudulentos, mercenários, que não ama a palavra, não tem compromisso, ele quer matar. O diabo não pense que ele quer que as pessoas, que alguém conheça a verdade. Não, ele vem dizendo, não, Bíblia, não, isso aí não... Não, lá foi lá só lá para os dias de Paulo, lá para os dias dos apóstolos, promessas de cura divina, de milagres. Não, já passou tudo isso. Né? A gente conhece denominações que nem crê mais nos milagres, nem crê mais na Bíblia. Então, irmão, é a mesma conversinha xoxa, sabe? E outro, isso para enganar um denominacional, um mundano, né? Mas para enganar alguém que está com a Bíblia na mão e a mensagem, ele vem com mais astúcia. Porque o diabo, ele não é bobo, ele é muito astuto. O diabo é muito astuto. Ele usa a instrumentalidade dos seus filhos. Porque agora há uma geração para ele usar. Né, irmão? Há uma geração de filhos do diabo para ele usar para poder destruir. Ele não pode com a igreja de Deus. Não, jamais ele vai poder enganar. Porque a Bíblia diz, é impossível, né, é impossível que um eleito seja enganado. Se for possível, enganaria até mesmo os escolhidos, mas é impossível. Se fosse possível, não é possível. Ele não enganou Adão. O diabo não enganou Adão. Não engana o filho de Deus. Ele enganou a mulher, né? A igreja, né? Ele enganou a mulher que estava desatenta. Porque era muito simples ela chamar... Vem cá. Adão, o que você quer comigo? Né? O que você quer comigo? Quando meu marido estiver em casa, você conversa com ele. Esse é o problema, irmão, das pessoas. Ó, vem cá. Tem Bíblia aí? Tem. Mostra na Bíblia. Que doutrina é essa? Que engano é esse? Que conversinha é essa aí? Que promessa falsa? Porque, irmão, o diabo, ele dá falsas promessas para as pessoas. E as pessoas necessitadas são enganadas. Você sabia disso? Que é do mesmo jeito. O povo necessitado, curioso, porque tem gente curiosa. Eva curiosa para saber de alguma coisa. Não estava bem para ela ficar com o que Deus tinha dito? Não é? E se ela tivesse ficado, vem cá, eu vou chamar meu Adão para quando você chegar, falar com ele aqui. Ó, o camarada tinha ido, dado o pé dado linha na pipa, como diz o ditado. Mas ela foi argumentar, foi ouvir. Não podemos ouvir argumentos. Olha, irmão, só um exemplo. Eu estava vendo isso ontem. Isso é para qualquer um, tanto homem como cristãos. Um homem que começou no ministério junto com Billy Graham. Você já ouviu falar desse homem? Charles Templeton, mais ou menos assim, Templeton, um canadense, começou junto com Billy Graham, pregando o evangelho, um homem usado por Deus, um pastor, começou ali lá em 1900 e pouco, no começo junto com ali no Billy Graham ali. E então, o camarada chegou em 1950 e pouco, lendo livros de ateus, de agnósticos de razoamentos contra a Bíblia. Sabe o que aconteceu? O camarada desviou da verdade. O camarada se tornou oposição a Cristo, depois de Deus ter usado tanto homem no trabalho do Evangelho. Chegou a ser um pastor e ministrava o Evangelho, a palavra. Se tornou um dos piores ateus que existe. Morreu há pouco tempo aí. Você nunca ouviu falar disso, né? Eu também nunca ouvi falar. Então, é isso que acontece. As pessoas têm um bando de herético aí dizendo que o profeta é falso. Aonde foi que eles aprenderam? Esses lá de Goiânia, esses bandos de hereges aí, a gente sabe quem é. Não é? Andaram com gente errada, camarada se dizia pastor, era um falsário, e aí eles andaram com um homem, começa a fazer coisas erradas, eles pensam que aquilo é a Bíblia, a mensagem, é o profeta que ensinou. E aí ele sai com disparate, sai blasfemando da mensagem, sai blasfemando de tudo que o profeta falou, e aí eles estão aí na internet falando mal da mensagem, porque viu que um herege, um falsário, um fraudulento, um mau exemplo, eles acham que aquilo é padrão. Meu amigo, não é assim. Se esse Templeton tivesse olhado a Bíblia, será que ele se escandalizou em algum momento? E aí, ó. Por isso que esses aí, dentro da mensagem, que diz, aliás, nem fala que crê mais na mensagem, né?
Ele nem diz que são uma oposição declarada à mensagem. A gente está tocando nesse assunto para dizer, olha, se a Eva tivesse parado um pouquinho para ouvir e pensar, dizer, Satanás, serpente, eu vou ficar com o que Deus disse e é ponto final. Vou ficar com o que o profeta disse e ponto final. Não, irmão Gutenberg, a gente tem que aprender, sabe? Se quer a pessoa aprender, é bom demais. Agora, para a gente ouvir as bizarrices deles, a mentira do diabo, olha, meu amigo, eu não tenho tempo. Se você quer ensinar isso aí, vai ensinar para outro. Eu não vou ouvir isso, eu não tenho tempo para isso, eu creio diferente. E acabou-se. Não tinha nenhum grupo fora da Bíblia, da mensagem como nós temos hoje. Foram ouvir homens com a mente cheia de minhoca, né? Filhos do diabo, porque isso é ser filho do diabo declarado. Isso é ser filho do diabo. Trazer um evangelho deturpado, com palavras mansas, com palavras sedutoras, porque eles usam essa palavra sedutoras, palavras para seduzir o povo, para que o povo fique ali aos pés dele. E eles morrerão, morto, matando outros no púlpito. Então, irmão, esse é o cuidado que a gente está chamando a atenção das pessoas para ficar com a Bíblia. Fiquemos com a mensagem, não vamos aumentar e acrescentar. Quando alguém vier com a mensagem aí no braço, na Bíblia, e falando isso, porque, irmão, você vê muitos na internet, eles querem seguidores. O diabo está para matar, roubar e destruir. Se você não tiver cuidado, nós tivermos cuidado, ele vai nos atingir. Eu estou dizendo assim porque atinge muitos por aí, Deus nos livre disso, mas tem atingido muitos, com tanta gente boa, gente sábia, gente vê, que está aí na bancarrota, está aí com os pés para cima, sabe? Por quê, irmão? Justamente porque fizeram exatamente o que Eva fez. Ah, não, eu sou mais forte do que o diabo não me engana. Vá nessa. Aqui tinha um aqui na Paraíba que achava que era Deus. Ninguém podia enganar ele. Ele achava, eu vi muitas pregações que achava que ele era o bambambam. Que não sei o quê. Outro por aí, aqui também, achava que é melhor que os outros. Tá? Também tudo é. Com a cabeça para baixo. Achava que era melhor, não sei o quê, e bate no púlpito e fala. Hoje não tem moral para combater a doutrina que combatia no começo. Não tem mais moral para falar do que o outro prega na capital ali. Não tem mais moral. Porque também está com o mesmo pensamento pior. Então, porque acha que a Eva não deveria se achar. Não, serpente. Não é, irmão? Não era melhor ela ter feito isso, irmão Gutenberg? Concorda? Então concordo. Então são a mesma coisa, né? Esses dois agora se tornaram a mesma coisa. Dois hereges. Dois hereges. Então nós podemos dizer que um é girimum e o outro é abóbora. Farinha do mesmo saco, são hereges do mesmo jeito. Exatamente. Embora um pregue a salvação coletiva e o outro diz que o sangue não salva. Então, mas são dois hereges. Duas farinha heresias do mesmo saco. pesada. E talvez a gente pode classificar assim, um é girimum, outro é abóbora. Não sei se tem diferença. Não há diferença, é só a linguagem mesmo. Mas é isso. É isso que nós estamos vendo. Mas aí o que Satanás ele se aproveita. Para concluir aqui eu vou mostrar o seguinte, o que Satanás aproveitou da serpente. Ele aproveitou o seguinte, olha. Ele aproveitou isso aqui, ó. Esse animal cognominado a serpente era um animal belo, falava, ficava entre o homem e o chimpanzé, sagaz e astuto e tinha conhecimento de princípios da vida. Satanás se aproveitou do corpo, da voz e da astúcia. Presta atenção, se aproveitou do corpo, que era bonito, ereto, da voz que este animal já tinha, porque aí alguém veio para mim e disse assim, não, mas a jumenta de Balaão falou. A jumenta de Balaão falou porque Deus fez aquilo para um propósito, mas Satanás não pode fazer um animal falar. Senão ele ia fazer uma cabra, um burro, um jumento falar e ia levar muita gente à perdição, porque ele faria um animal falar. Então não vamos confundir as coisas. A serpente, esse animal cognominado a serpente, já falava. Satanás se aproveitou deste corpo, desta voz e desta astúcia, deste conhecimento de princípios da vida. Então eu coloquei aqui os 3 círculos aqui que nós temos. Nós somos um ser tríplice, corpo, espírito e alma. Forma o homem.
O animal só tem corpo e espírito, não tem alma. Mas Satanás, dando esta unção à serpente, é como se tivesse uma alma para poder conquistar Eva. Quer dizer, o animal não tem alma, só tem corpo e espírito. Mas Satanás se aproveitou do corpo e da voz e deste animal que tinha esta sagacidade, este conhecimento elevado de princípios da vida, e disse: aqui onde eu vou dar uma unção para ficar mais sábio ainda, ou para seduzir Eva com a sua astúcia. E você acabou de falar dos pregadores falsos. O que é que Satanás vai usar deles? A voz, o gogó, para poder levar as pessoas à queda, à perdição e seduzir as pessoas ao pecado. É verdade. Ao engano, à doutrina falsa. Então Satanás ele vai se aproveitar daquilo que tem para poder cumprir o seu propósito. E como você acabou de falar, para que eu possa concluir minha fala, ele vai se aproveitar desses pregadores que tem um aparato de fama, que tem às vezes uma pregação bonita, que dá a eles uma unção mais apropriada para negar as escrituras, porque toda unção que nega as escrituras é diabólica. Verdade. Toda unção que vai contra a palavra de Deus, ela é diabólica. Então, usa estes pregadores para levar as pessoas à ruína e à perdição. Porque um pregador abrir a boca e dizer que o sangue não salva, um pregador abrir a boca e dizer que fulano morreu, mas ela morreu, mas vai salvar o patrão, a patroa, o irmão, a irmã, porque a graça que estava nela se estende. Ora, a Bíblia diz, a salvação é individual, o profeta disse, a salvação é individual, pela graça sois salvos individualmente. Mas aí eu tenho graça, então minha graça vai se estender para todos os meus familiares. É blasfêmia, é engano, é ensino diabólico, é semente da serpente. Amém. É minha conclusão. Não, mas o senhor está certíssimo, e é o cuidado que nós estamos trazendo aqui para as pessoas. Não brinquem. O diabo não brinca de matar. Ele mata. O diabo não está brincando de passar anel, como eu já estou dizendo. Não está brincando de pega-pega com ninguém. Peguei. Não, ele pega e mata. É o terrorista. Sabe aqueles terroristas que entraram lá em Israel? Eles não entraram ali para brincar, não. Ah, não, brincando de tira o alvo, não. Eles chegaram lá e vão matar. Trucidar mesmo. Queimar, beber. É o que o diabo está fazendo. Aquele é tipo do espírito de Lúcifer, de Satanás. Do mesmo jeito está o diabo. Ele vem, ali ele entra de uma maneira, né? Um terrorista. E ele no púlpito. Como é que ele está matando? Sorrateiramente. Jogando setas diabólicas no povo. O povo. E o povo, se apega tanto a esses líderes, que o líder pode dizer, olha, esse espelho aqui, eu estou olhando para um espelho aqui, esse líder, esse aqui é Jesus. Por um tempo, ele vai dizer, não sei, não, pastor, não. Não, é Jesus, adore, é Jesus, não. Aí ele vai dizer, será que é mesmo? Ele diz de novo. Ele vai, até que daqui a pouco, a maioria diz, né, é Jesus. Ele disse, o pastor não pode errar. O pastor é um homem de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Aí daqui a pouco o pastor está tudo adorando uma imagem, um nome de um homem. Não, que tem que ser o homem. Se ele diz, está dito. Irmão, tudo bem. O pastor tem que ser respeitado pelas ovelhas, pela sua igreja, amém. Amado pelos seus. Mas veja se esse homem realmente é um homem de Deus. Enquanto ele estiver com a palavra, amém, louvado seja Deus. Mas saiu da palavra, eu não estou obrigado, irmão Gutenberg, nem o senhor, a ficar com ninguém que está fora da palavra. Não sei o quê, ele não está mais pregando isso, não. Não está porque está pregando em outras palavras, porque alguém já sabe que o diabo ele é esperto, ele camufla. Como é que uma cobra faz? Você vê ela vai pelas baixas, ela não fica no limpo. Ele vai ali, ó, bate as flores das folhas secas. Ele tá lá. Passa lá o pé lá. Vai lá, que siga essa sagacidade do diabo, porque eles são sagazes. Eles camuflam a coisa. Ele sabe passar, querendo desapercebido. Mas o cristão sabe, ali, ó. O cristão cheio do Espírito Santo, ele tá vendo lá, ele pregando uma coisa camuflada, um sofisma.
É porque o povo, irmão, é como, você sabe que o diabo, a serpente, falando do ofídio, da cobra agora, ela, quando ela está com um olho numa presa, ela tem uma capacidade de fazer com que aquela presa fique tipo inerte, fique tipo assim, sabe, sem poder ter forças para fugir do encanto dela. É o encanto da serpente. Então ela vai, pega aquela ranzinha, aquele animal para ela se alimentar. Do mesmo jeito desses pregadores. Parece que o povo fica... Aí o diabo laça e fica ali. E não pode mais sair do engano. É perigosíssimo isso, mas gente, vamos sair fora disso. Vamos, se você não tem sabedoria para mostrar, mas saia. Se eu não vou ficar, não, mas o que é que vão dizer de mim? O que é que vão... Não tem o que dizer nada. Você não tem que estar dando explicação para ninguém. Não, o senhor está falando coisas que não está na Bíblia, eu estou saindo. Não, mas... Porque, irmão, existe uma questão de amedrontar o povo, sabia? Essa classe de... Esses hereges tem uma maneira de amedrontar o povo. Se sair daqui, tá desviado. Se sair do meu da igreja... Qual é o grupo que salva? Me diga aí. Qual é o grupo no Brasil que salva? Qual é a igreja que salva? Qual é o grupo que te salva? É pro grupo que Deus salva o povo? Não é individualmente, não? Mas eles fazem, não, mas tem que estar nessa igreja, nesse pedaço de barro aqui, com esse telhado de ferro aqui, tem que sair daqui, já não vai pro céu. Exclusivistas, eles já são assim, sabe? Tá, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso, para começar, nem é a igreja de Deus. Né? Nem é a igreja de Deus. A gente não crê nisso, não. A gente tem que estar em Cristo. Estando em Cristo, está seguro. Agora, de placa, denominação, é do mesmo jeito dos denominacionais. Qual delas salva? Qual é o grupo da mensagem que salva? Nenhum. Nenhum. Quem salva é Cristo. Quem salva é a palavra. Nós estamos em Cristo, batizados nesse corpo, formando, pelo Espírito, formando esse corpo. Essa noiva que é invisível. Mas, irmão, é complicado. Nós estamos vivendo dias difíceis. E diabo é diabo. Ele não está brincando. E está usando esses pregadores para enganar o povo de Deus. Mas filhos de Deus não serão enganados. Não é novidade para Deus estar acontecendo o que está acontecendo. Apenas Deus está usando nossa boca para advertir. Ele não advertiu a Eva, irmão Gutenberg, pastor Gutenberg. Eva, não coma, não coma. Deus tinha criado aquele animal? Tinha. Mas ele não advertiu para não comer? A bondade de Deus está aí, que ele advertiu, chamou a atenção deles. Não vão, mas... É claro que Deus sabia que aconteceria dessa maneira. Claro que tinha um propósito maior. Mas Deus foi lá e advertiu. Chamou a atenção. Olha, não coma. Não coma, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Eles não deram crédito e morreram. Mas aí então entrou o plano da salvação, né? O plano da redenção. Que é o sangue. Louvado seja Deus. Que os incrédulos já nem mais creem no sangue. É minhas considerações, né, irmão? Deus abençoe a todos. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Eu espero ter ajudado aí este ensinamento aqui das Escrituras. Esperamos que ajude. Que Deus abençoe grandemente. Foi um prazer estar de volta. Sempre nós repetimos que não nos veja como atacando pessoas. Mas preocupado com as pessoas. Isso. Que estão nas mãos desses homens, a qual Satanás está usando a sua voz para te levar à perdição. Satanás usou a voz, a serpente, belo, ereto, falava, astúcia e sagacidade. Para quê? Para cumprir o seu propósito, de levar Eva à queda. E ele vai também usar hoje pregadores, vozes, muitas vozes no mundo, com tantos ensinamentos falsos para levar as pessoas à perdição. Satanás, ele soube primeiramente o que é perder o céu. Lá, quando ele se rebelou, ele perde. E Deus empurra ele para a terra. Então ele vem com este propósito,
de fazer com que também as pessoas percam o céu aqui. Que ele perdeu, ele quer que os outros percam também. E aí ele vai usar os artifícios que ele tem. E se o artifício for um bom pregador eloquente, ele vai usar para levar multidões à perdição. O trunfo que ele tinha para levar Eva à queda era a serpente. E o trunfo que ele tem hoje é qual? Pode ser pastores, padres, é religião, é filosofia, é tanta coisa. Mas ele sabe usar. E ele usa o trunfo que tem nas mãos para poder enganar. Desta forma. E o lugar onde tem mais gente perdida hoje é nas igrejas. As igrejas é um desserviço e é um local de perdição. O local que tem mais perdidos é nas igrejas. Estão lotadas de pessoas perdidas. E a pior coisa que existe, quando a Bíblia diz, você está nu e não saber que está. Você está perdido e não sabe que está. Acha que está bem, está caminhando bem, quando foi enganado, enrolado, Satanás te enganou com doutrinas falsas e você está dentro de uma igreja perdido. É uma tristeza, mas temos que dizer isso. Então que Deus abençoe grandemente. Não deixe nenhum pregador serpente fazer você morrer. No dia que comerdes, se você se alimenta do que esses pregadores serpentes estão trazendo, no dia que comerdes, certamente morrerá. Está morto, sua alma está morta. Mas você tem a chance de sair fora e aquele que estava morto reviveu. Se você está morto em um desses lugares, você pode reviver como filho pródigo. Aquele que estava perdido foi achado. Então, o nosso lema aqui é levar a palavra para que aquele que esteja morto reviva e aquele que está perdido seja achado. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer maravilhoso estar de volta com vocês. Que Deus abençoe. Que esperamos você na próxima live e compartilhe esta live para que outras pessoas possam alcançar esta verdade. Até com os de fora, os nacionais, compartilha para que possa conhecer a verdade. Você quer falar mais alguma coisa? Tudo bem, só até aqui, né? Deixar para a próxima, se Deus quiser. Em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe grandemente a todos. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Shalom. Amém. Deus abençoe a todos. Nossa oração é essa. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.